Gente, hoje a gente combinou de falar assim, né, alguns casos sobre de hipnoterapia de sucesso, né, que você já atendeu, você pode estar comentando os casos que você atendeu, né, o tema, nome fictício, né, como você estiver preparado aí, para a gente poder estar passando para as pessoas, né, como que é as pessoas que tiveram resultado com isso, o que elas te levaram de relato, né, dos resultados, como estão a vida dela depois da hipnoterapia, e até a Jéssica, né, que ela é aí, a gente vai ver aí ao vivo, o pessoal tá animado para isso, né, acredito, todo mundo curioso, então, Primeiro, ó, então, nós vamos aqui, né, fazer uma demonstração daqui a pouco também, de hipnose ao vivo. Já pega esse aviãozinho aqui, ó, gente, compartilha. Eu vou compartilhar com algumas pessoas, porque esse meu perfil aqui é o perfil novo, né? Então, vamos... Ó, tô mandando pra Jéssica, Jéssica aqui. Compartilhar aqui, ó, vai no aviãozinho, manda para pelo menos 5 pessoas aí, para virem ver a live, participar, compartilhar aqui com a gente, né? E é isso mesmo, sim, Grace. Vamos gente, compartilhar aqui alguns casos reais da hipnoterapia, casos que nos marcaram, e depois já partir para essa demonstração prática aí, ó. Mandei para um monte de gente o aviãozinho. Então, muito obrigada, né, pela essa parceria. Já virou parceria, não é mais convite. Nós já estamos, já virou ó, parceria, gente, é nós uma vamos estar sempre sociedade, trazendo né? nós vamos estar sempre trazendo aqui para vocês coisas novas, tá? E depois eu vou deixar uma caixinha até no Instagram para vocês colocar, né? Olha, o que que eu gostaria de, as dúvidas que eu ainda tenho sobre hipnoterapia, para a gente poder estar falando, fazendo uma live aqui para tirar as dúvidas da galera, né? Porque às vezes tem perguntas que às vezes a gente não falou aqui ainda, né? Bom, e a hipnoterapia é uma ferramenta, assim, para quem, né, às vezes caiu, vai assistir, às vezes depois gravada, ou cai aqui, assim, sem saber do que a gente está falando. Acho que é bom contextualizar rapidamente, né? A Uhum. hipnoterapia, ela é uma das ferramentas mais avançadas que existem para reprogramar o subconsciente, para ressignificar questões emocionais, trabalhar com questões emocionais e gerando, assim, resultados excelentes na qualidade de vida, né, nessa reprogramação mental, no resultados no dia a dia das pessoas, superando aquilo que limitava a vida delas, porque tudo está na mente, né? Corpo e mente caminham juntos e os nossos resultados no nosso dia a dia estão totalmente relacionados a como nós estamos bem por dentro, né? Então, essa é uma terapia que se utiliza da hipnose para reprogramar, então, com PNL ou outras terapias juntos, né? Eu sou hipnoterapeuta, a Jéssica também é hipnoterapeuta, tá? Também trabalha. Depois eu vou fazer uma demonstração nela, porque ela começou como minha paciente. E daí, como ela gostou muito e se ela vai falar melhor aqui, né? E se apaixonou também, resolveu fazer a formação, já está na segunda formação dela, fazendo o Master Hipnoterapia também, que é o nível do aprimoramento profissional. E eu acho que eu vou começar pela Jéssica mesmo, que o primeiro caso já está aqui, ó, eu não preciso nem falar. Né? Então, ela foi o meu primeiro atendimento. Após atendimento real, assim, tipo, vou te atender mesmo, eu cheguei do curso e ela foi minha cobaia, né? Prática. Então, Jéssica, eu vou aproximar um pouquinho mais aqui para ela falar. E, vou até colocar um filtro para nós, Jéssica, para nós ficar mais lindas ainda, ó. Vamos ficar mais Acabei de sair de uma divas. aula bem, gente. Tá bom. Oi, Gisele, tudo bem? Boa noite. A Gisele é Boa outra noite, parceira que a gente faz as pessoal. lives. Boa noite, o pessoal vai entrando, ó. Então, a Jéssica, Pessoal hipnoterapeuta, vai entrando. falar um pouquinho com vocês aí sobre o caso real dela e depois uma Conta aí experiência pra profissional também, né, gente. Jéssica? Conta aí pra gente, como foi a primeira vez, como foi a primeira vez que você teve contato com a hipnoterapia, com a Rebeca, como você se sentiu, você teve medo, conta pra gente como que foi. Bom, foi assim, a Rebeca chegou do curso, né, falando as maravilhas Toda e tudo empolgada. empolgada, querendo pôr em prática. Eu falei, vem que vem, né? Eu não tive medo, porque, assim, uma pessoa de confiança, que eu confio muito,
né? Então, assim, foi bem tranquilo. E quando ela estava fazendo a parte ali mais teórica, eu estava acompanhando ela, né? Então, já estava um pouquinho por dentro do que era, do como funcionava. Então, assim, aqueles mitos sobre a hipnose, sobre ficar desacordada, tudo mais, assim, eu já não tinha, já estava mais tranquila. Então ela chegou, acho que o primeiro caso que ela limpou em mim, né, o primeiro, assim, algo que me incomodava muito, né, que eu trouxe para ela, era uma fobia que eu tinha com cachorros. Então, assim, eu não andava a pé na rua, porque eu tinha muito medo de cachorro, muito medo. Trauma que veio lá, né, de um acontecido, de coisas que pessoas que passaram na minha vida me disseram, diante de um caso com um cachorro que me mordeu e tal. Isso foi para minha vida adulta, vim trazendo, né? E eu não tinha muita dificuldade de andar na rua porque eu tinha medo de encontrar um cachorro. E eu sempre encontrava, porque aí, né, coraçãozinho ali sempre parecia trazido aqueles cachorros para latir no meu pé. Então, primeiro caso que a gente fez, assim, que a gente limpou em mim, foi esse trauma do cachorro, que foi bem importante, bem significativo, ressignificar isso, porque eu, na verdade, muito grande, ando caminho na rua tranquilamente, isso para mim me fez um bem-estar muito grande, né? Colocamos âncoras, né? Âncora, né? Eu até tenho uma âncora aqui, ó. Quando eu vejo um cachorrinho ali que parece que ele tem uma âncora aqui, né, no ombro para ativar. Então foi muito legal. Foi o primeiro contato que eu tive com a hipnose. Então, a primeira vez que eu fui hipnotizada pela Rebeca e limpamos esse trauma. E depois também, algo que me incomodava muito e que eu vinha falando para ela era a questão alimentar, né? Eu tinha um certo descontrole alimentar ali e eu acreditava que eu não conseguia emagrecer. Eu tinha uma crença muito limitante sobre isso, que eu não conseguiria emagrecer, que eu poderia fazer o que eu fizesse, eu não emagrecia. Parecia que eu sempre ficava patinando, por mais que eu me alimentasse bem, praticasse atividade física, eu ficava patinando ali, não conseguia, era uma crença muito limitante, né? Que impedia aí de eu alcançar os meus objetivos. Então a Rê também mais uma vez entrou com um atendimento, com a hipnose, ressignificamos, né? Entramos lá no meu trauma de infância, veio também de algo que uma pessoa muito especial me disse lá na infância, coisas que aconteceram, que me trouxeram essa crença extremamente limitante, porque não é assim, né? A gente pode ver as coisas de uma forma diferente, se alimentar bem, realmente perder peso e estar na minha melhor forma. Então, modificamos isso, que também eu senti que foi muito libertador e até muito engraçado e interessante, porque hoje em dia o maior número de pacientes que eu atendo vem com esses relatos. O que eu mais atendo é realmente pessoas que têm distúrbios alimentares. É bem interessante porque eu acabei atraindo essas pacientes para mim que sofrem desse mesmo caso que eu já passei. Então eu sei muito bem como sei o caminho ali que partilhar e nós temos resultados incríveis. Elas têm uma melhora na vida muito grande. Dá para ser feito, é muito legal. Sim, e a gente atrai, né? Aquelas pessoas que têm. Interessante, Engraçado, né? né? Assim, Aquilo que a gente já passou, né? sim. Aquela dor que a gente já sentiu, parece que a gente sabe mais acolher, falar, não, eu sei o que você está falando, eu entendo o que você está sentindo. Então, assim, a maioria, realmente, eu tenho muito, claro, né? A gente atende diversos tipos de casos. Fobia de ficar em lugar fechado, já atendi muito. Vários estilos, mas dessa questão alimentar é o que mais vem e tem muito resultado. É muito bom. Importante você ter entrado nisso, que até já vou até pegar o gancho
para falar de um caso, né? Que teve um caso que eu atendi que ela teve abuso na infância, abuso sexual, e a gente entrou, a gente foi lá, a gente ressignificou, né? A gente ressignificou as crenças que ela tinha em relação àquilo, né? A gente conseguiu tirar a raiva, a mágoa, sabe, a culpa, e a gente conseguiu colocar a indiferença, porque às vezes é difícil perdoar, mas a gente pode ser indiferente àquilo, aquilo pode ficar no passado, não precisa vir para o futuro com a gente, né? Então a gente ressignificou isso e depois disso ela começou a comer menos. Ela tinha um transtorno alimentar de compulsão alimentar e depois de tratar o abuso da infância, ela, quando nas alimentações dela, ela começou a comer menos, sabe? Ela se sentia satisfeita mais rápido do que antes. Olha só que interessante. A gente foi trabalhar uma coisa lá da culpa que ela sentia, do sentimento de se sentir usada, sem valor, e isso mexeu lá na parte da compulsão alimentar que ela tinha, que também tratou junto. Que hoje ela está conseguindo emagrecer, está conseguindo, sabe, ter com um controle maior, porque ela estava inconscientemente descontando na alimentação, né? De uma forma para compensar ou para punir, mas ela estava compensando na alimentação. Então a gente conseguiu tratar isso também, junto ali com a hipnose, né? Então achei legal fazer esse caso, que é o que eu separei para trazer, já peguei o gancho ali, mas olha que interessante, a gente vai tratar uma coisa aqui, já vai melhorando outras coisinhas ali Todo, junto, tá? tá? E ela que trouxe depois, falou, olha, mas como eu nem nossa, eu não tinha percebido. Eu comecei a perceber que agora eu tô ficando satisfeita mais rápido, sabe? Ela falou que é a diferença. Porque eu falei, olha, você traz para mim, né? Traz depois o que você percebeu de comportamento diferente que você vai ter após essa sessão, né? E ela percebeu isso e a gente começou a olhar para isso e ver que teve uma melhora significativa nesse sentido e ela está conseguindo emagrecer agora. Bom. Bom, vou trazer então também um caso diferente um pouquinho, saindo aí dessa linha, né, do caso real, para depois a gente poder fazer aqui a demonstração também, né? Assim como vocês falaram que muitas vezes, por ressonância daquilo que a gente passa, já passou na nossa vida, acaba atraindo, né, pessoas com situações parecidas para ir. Dessa forma, nós temos maior entendimento daquilo que a pessoa está passando, né? Então, chega muito para mim casos de luto, né? E foi uma coisa que eu passei muito na minha vida, né? Então, recentemente, eu atendi uma moça que perdeu 2 bebês consecutivamente. Então, um bebê, ela teve um aborto, e o outro bebê, ele teve uma complicação na barriga, né? E ela sabia, foi avisada que ele não viveria, mas ela resolveu ainda deixar, né, a gravidez prosseguir até o último momento. E o bebê, com 7 meses, nasceu. Ela chegou a pegar ele no colo com vida, né? Ele ficou por um dia vivo e depois ela perdeu, e já era a segunda vez, né? Então, uma perda muito significativa. E quando eu perguntei para ela, você deseja, autoriza que eu te ajude a ressignificar, né, essa sua história com os seus bebês? E ela disse que sim, né, e confiou em mim para fazer essa ressignificação. Foi algo muito especial, muito, assim, cuidadoso e marcante para mim. E realmente ela depois trouxe, né, o feedback de que ela estava muito mais leve, com muito mais aceitação. E que até ela falou assim, um dos relatos, que ela estava no salão, por exemplo, nas coisas simples do dia a dia, a gente percebe a nossa mudança, né? Ela falou, eu estava no salão e eu fui contar lá para minha manicure sobre os meus bebês, né? E eu não chorei, eu não chorei como antes.
eu contei com naturalidade o que tinha acontecido e a moça do salão falou: Nossa, como você consegue falar desse assunto assim de forma tão tranquila? Porque outras mães que já passaram por isso só choram, ficam mal, e você falou assim de uma forma tão bonita e neutra, né? E aí ela se lembrou da hipnose, falou: Ah, olha lá, realmente foi feito como se fosse um curativo ali, né? Naquela ferida que estava exposta dentro dela. Então ela consegue hoje, com a aceitação, falar sobre isso, compreender. E até mesmo agora, no dia das mães, eu dei um presentinho para ela de Dia das Mães, e ela falou: Você foi a primeira pessoa que me deu um presente de Dia das Mães, porque sim, eu sou mãe, eu fui uma mãe, a mãe dos meus bebês, eu sou mãe. E eu me sinto mãe, independente do que aconteceu com os meus filhos, eu me sinto mãe, eu estou conectada a eles. E ela está, e eu creio nisso, né? Que ela é a mãe, e ela não é menos mãe por causa disso, e ela está o tempo todo conectada com esses bebês, né? Então foi muito bonito e muito simbólico e muito importante, né? Então são casos como esse que nós atendemos na hipnose clínica, né? E muitas pessoas que às vezes não sabem, por desconhecimento mesmo, podem pensar que a hipnose seja uma coisa, por exemplo, um show de diversão, algo apenas para distrair a mente, ou só para casos de fobia, alguma coisa assim. E não, até em casos delicados, mais complexos, até mesmo casos mais severos como depressão, nós podemos nos utilizar dessa ferramenta com sabedoria, com técnica, com cuidado, para auxiliar a pessoa a passar por esse processo de uma forma menos dolorosa, superando mesmo, ressignificando. A Aline perguntou: é possível identificar algum trauma inconsciente com hipnose? Vai aparecer, né? Vai aparecer se tiver algo ali inconsciente durante o estado de transe, vai aparecer coisas que às vezes você não estava percebendo, mas os seus resultados no dia a dia não estavam sendo satisfatórios. Então, muitas vezes, a pessoa fala: Eu tenho uma sensação, por exemplo, um caso que eu atendi, né? Eu não sei porquê, mas eu não consigo falar em público. Quando eu vou falar em público, as minhas mãos suam, eu fico mal, né? Até um caso que eu atendi de um profissional, assim, bem sucedido aqui da minha cidade, tudo, que tem um empresário, e ele falou: Eu não sei porque eu não consigo vender, se consigo, mas é difícil, eu sinto um bloqueio, e ele não sabia o porquê. Era algo inconsciente. E aí, dentro da hipnose, né, acessando uma regressão, apareceu lá a raiz do problema se iniciando na primeira infância, na escola, logo na primeira série da escola, quando a professora tomou uma atitude com ele repressiva, e aquilo pedindo para que ele ficasse em silêncio, de uma forma agressiva, né, na sala de aula, e ele decidiu que falar era perigoso. Falar, eu posso ser repreendido, né? Então a professora me repreendeu de uma forma bem severa ali, né? E isso gerou bloqueio lá, ó, no primeiro ano da escolinha, e apareceu. Então, olha, é por isso que eu tenho medo. Então, eu acho ainda, uma parte interna minha acha que vai dar ruim, que vai ser repreendido, não devo falar, eu sou inconveniente, algo assim. Então, é isso, e ele não estava tendo essa percepção. E nós fomos lá também, ressignificamos, depois fizemos os testes, e realmente ele está conseguindo levar isso com muito mais naturalidade, até ter resultados melhores na empresa e tudo mais, né? Porque daí desbloqueou de vez, mil maravilhas. Isso é maravilhoso, para um profissional conseguir descobrir com autoconhecimento, né, o que é que bloqueava e virar essa chave, né? Nossa, isso é muito legal. Principalmente e dessa parte profissional, igual você falou, tem muita gente que está bloqueada assim, na carreira mesmo, na parte profissional, parece que não vai para frente, e não sabe por que eu não estou conseguindo, por que eu não estou indo para frente, por que eu não estou prosperando. E a hipnose é uma ótima ferramenta para a gente ir lá, identificar, sim, olha, o que está acontecendo, e
ajudar a pessoa a ressignificar, destravar, desbloquear, para ela poder fluir, né? Para a vida dela poder fluir, para ela poder prosperar E assim, financeiramente. profissionalmente também, você, né, me ajudou muito. Quando eu fui sua paciente também, a desbloquear várias questõezinhas profissionais ali. De me colocar, de cobrar o justo pelas minhas mensalidades de aula. Havia um desconforto dentro de mim quando eu ia mandar uma mensagem de cobrança. E você, com a sua técnica também do EMDR, conseguiu também me ajudar muito nisso de, opa, peraí, por que há esse desconforto, né? E, nossa, e eu trazia para ela, né? Não, nós vamos, e foi arrastando ela junto aqui, ó. Porque se havia esse desconforto, era algo inconsciente, né? Um bloqueio, uma limitação, uma crença limitante. Uma crença limitante, porque às vezes a gente tem aquelas crenças, né, de que eu não mereço, eu não posso, se eu cobrar o valor que realmente eu mereço, né, meu trabalho vale, as pessoas não vão querer mais fazer comigo, né, então a gente, muitos medos ali, pensamentos negativos limitantes que às vezes não são real, né, não é da realidade, é o que a gente está sentindo. Mas a realidade é que todos nós merecemos cobrar o valor que o nosso trabalho merece, né? A gente estuda, a gente busca conhecimento e a gente merece, né? A gente merece valorizar, né? Então, muitas vezes são crenças negativas limitantes mesmo, né? Que a Aline falou assim, ó, no aspecto financeiro, prosperidade também é possível identificar, que bacana, assim, gente, a E aí, ó, mais prosperidade. uma coisa que as pessoas não sabem, né? Nossa, eu posso usar a hipnose para eu ficar mais próspera, para eu me desenvolver profissionalmente, desenvolver potencialidades, sim, até mesmo não só financeiramente, mas todas as potencialidades como atletas. Né? Amanhã, não, sexta-feira, eu vou atender uma atleta que ela tá assim num nível, ela é uma ciclista, ela tá num nível assim de alto nível, ela é atleta de alto nível. E ela faz hipnose para potencializar a performance dela na bike, né? E olha que legal, por quê? Porque tudo está na mente. Então, quanto antes as pessoas entenderem, todos podem se utilizar. Ah, eu não tenho nenhum trauma, eu não tenho nada. Ah, mas você pode se utilizar, porque a gente sempre pode aprimorar, a gente sempre pode melhorar. No que E você tem alguma quer coisa, melhorar. e o que que tem travado na tua vida, então? Né? Se não tem nada a melhorar, não tem nada travado na tua vida, né? Então, o que que tem travado aí na tua vida hoje? É isso, mas não aconteceu nada no passado, então vamos ver, vamos investigar, porque Dá uma alguma olhadinha coisa lá. aconteceu. É, Ai, tudo é a mas que lei de causa e efeito, né? Se é você está leite, tendo casa, leite. um efeito não desejado, tem uma causa. Não E é do tudo, nada. né? E tudo que a gente puder fazer para buscar melhorar, por que não, né? Tem a abordagem do MDR, tem a hipnoterapia, né? Tem muitas ferramentas que a gente pode buscar para buscar melhorar a nossa vida, para evoluir, para crescer, para desbloquear, para vencer, para prosperar, né? E você falou do esporte também, é muito importante, né? Hoje a gente está indo muito para esse caminho, né? Eu vejo que as pessoas estão mais olhando mais para a saúde física, né? E estão buscando mais isso. E eles, as pessoas que praticam muito esporte, também fazem a hipnose, fazem a terapia MDR para poder desbloquear o que está travando, para eles poderem melhorar, tendo um atleta de natação, e ele faz o MDR para desbloquear o que está travando ali, as dificuldades dele, para ele poder melhorar, para ir para os campeonatos. Interessante. Ó, a Aline fez outra pergunta. Lê aí, Grace, para É nós. possível fazer online a hipnose? É possível. Eu até estava pensando aqui, ó. Hoje eu vou fazer uma demonstração com ela aqui, presencial. Mas um outro dia, vamos fazer assim, que as pessoas estiverem assistindo vão sentir. Vai ser legal Isso, também. Uma vai ser legal. hipnose, uma auto-hipnose, assim, à distância, porque daí as pessoas vão poder sentir. E quem tiver aí vai sentar lá, vai fechar os olhos e vai sentir em si mesma, né? Então hoje a gente demonstra até para ver a questão da indução mais com o toque aqui,
mas é totalmente possível. Eu tenho paciente online, você também atende aí um monte de gente online, né? E sabe que, na verdade, para algumas pessoas é até melhor, porque ela pode estar num lugar confortável para ela, um lugar mais seguro, em que ela se permite ir mais fundo, se permite estar ali, né? O ambiente que ela vai estar, se ela tiver em um ambiente confortável, seguro dentro da casa dela, já inibe qualquer sensação de talvez desconforto, vergonha, estranhamento, né? Então também tem casos que é muito bom, assim, muito agradável para a pessoa, até melhor. Sim. E agora a gente pode ir, né, para Vamos, indução, então assim, para ó, demonstrar para a galera. pra gente fazer a indução aqui, então, eu vou dar uma preparadinha, que a Jéssica vai vir para essa poltrona aqui mais confortável, já que ela vai ser a minha paciente hoje, e eu vou fazer algumas explicações para vocês aqui, porque vocês me ouvem bem? A gente tá de microfone, acho que daí dá para ouvir, né? Eu vou deixar um Aham, pouquinho mais estamos longe, ouvindo. tá ouvindo bem, né? Então, assim, vou Uhum. fazer algumas explicações, por quê? Não vai ser um atendimento completo, é claro, porque isso leva 1 hora de sessão, né? Não é uma sessão, é só uma demonstração, uma amostra grátis aqui, né? E aí, é uma coisa que eu gostaria de deixar claro, então. É uma demonstração de um estilo de indução. São muitos tipos de indução, não só esse, tá? Então, é só porque eu vi esse, é só isso que tem. Não. São muitos tipos, estilos e variedades. Então, cada sessão eu costumo utilizar um tipo diferente, né? De indução. Depois da indução, nós temos um aprofundamento. Quando a pessoa vem pela primeira vez, ou se a pessoa ela é mais resistente, tá? Ela acha que ela tem dificuldade de se concentrar, de se aprofundar, de se permitir. Eu vou usar estratégias testadas e aprovadas por pessoas muito resistentes que eu já atendi, que funcionam até mesmo para pessoas mais tensas, mais desconfiadas, mais resistentes, né? Eu trabalho com um grupo de hipnoterapia, por exemplo, que lá tem 15 pessoas diferentes e eu consigo aprofundar todas, porque daí eu vou num aprofundamento cuidadoso, detalhado, mais demorado, mais permissivo, em que a pessoa está no controle o tempo todo. Com a Jéssica, eu já vou fazer uma indução mais, como vai ser como é um mergulho na piscina, tá bom? Se você tem como ir entrando na piscina, molhando seus pezinhos, colocando, jogando uma aguinha nas pernas, na barriga, devagarzinho, ou você pode pular com tudo na piscina, ela vai pular na piscina, tá bom? Ela vai fazer uma entrada direta aqui. E depois nós temos o aprofundamento, a parte terapêutica, e daí depois que a pessoa está em transe, que seria o transe, ela transitou do nível consciente em ondas, que ela estava aqui em ondas beta, ela foi para onda alfa, onda teta. A Jéssica vai pular direto para teta, tá? Então, o que é transe? Transitou o seu foco e a sua atenção de fora para dentro, para o seu mundo interior, rebaixando as ondas cerebrais. Ela entrou nesse estado propício, o seu subconsciente está mais aberto, sua mente consciente também está mais, vamos dizer, acessível às mudanças, às novas conexões neurais. Então aí nós começamos a terapia. E aí não é mais a hipnose que está fazendo a magia acontecer, e sim a habilidade do terapeuta, que vai se utilizar da terapia em si. Eu me utilizo da programação neurolinguística, da fala, da reprogramação, tá? Cada caso específico vai ser analisado sob medida, com uma estratégia muito bem formulada, consolidada, com começo, meio e fim para aquela necessidade da paciente. No caso da Jéssica aqui, ela não tem necessidade agora emergente nenhuma. Eu vou só dar um presente hipnótico aqui para ela, que vocês vão ver, tá bom? Uma coisa muito simples, mais objetiva, porque ela não é uma paciente que está com alguma necessidade aqui agora no momento, tá bom? Ela está bem, tá tudo bem, ela já trabalha com isso, ela já é muito bem
resolvida, né? Então eu vou colocar aqui só para ela mesmo algo mais genérico, tá bom? Para poder demonstrar para vocês. Então, antes da indução, não é porque a Jéssica, mas todas as vezes eu explico muito bem, né, o que vai ser feito. Então, por exemplo, essa indução que eu vou fazer hoje aqui, Jéssica, com você, se chama Arm Pull, tá bom? É Arm Pull. E eu vou explicar para a paciente primeiro como é que vai ser, para que ela não seja pega de surpresa. Vocês me veem bem? Veem bem ela? Então, nessa Arm Estamos bem. nós vamos fazer o seguinte, Jéssica, ó, vou fazer o plano aqui com ela, para vocês entenderem, tá? Ela vai colocar a mãozinha dela aqui, ó, na minha, como se fosse uma alavanca, tá? E eu vou pedir para que ela empurre com todas as forças essa alavanca. Num certo momento, Jéssica, eu irei retirar a minha mão. E quando eu retirar essa mão, você vai deixar que a sua mão caia. E quando cair, você pode se permitir relaxar o seu corpo inteiro, como se você mergulhasse numa piscina mesmo, mergulhasse dentro de você num relaxamento, desligando o seu corpo. Você já sabe fazer, então você já vai ir direto para isso. Só que enquanto ela está utilizando de força, está trabalhando aqui dentro do raciocínio dela para fazer essa força, nós estamos trabalhando, enganando aqui o cérebro dela na indução. Ela vai ter mais um elemento que vai ser a fixação ocular. Então, na verdade, eu vou fazer com essa mão aqui, porque enquanto isso eu vou estar fazendo uma espiral com a minha mão. Então, ela vai estar, tenho que me concentrar em fazer força e ainda em olhar a espiral. E essa fixação ocular também vai fazer com que ela aprofunde com mais rapidez nesse transe, entrando em ondas teta automaticamente, tá bom? Vamos lá, preparados? Então, deixa eu beber uma aguinha, peraí. Falei demais, de uma vez. Estão preparados? Manda aqui, ó. Pega essa flechinha agora aqui, ó, gente. Encaminha para os seus amigos, encaminha para os parentes, que vai começar agora a indução ao vivo para vocês verem como é que é. Vamos lá. Vamos lá, Jéssica. Preparado? Você autoriza? Você deseja? Você autoriza ser quer ser hipnotizada? Quero. E é muito gostoso, né? Muito prazeroso. E é isso aí, vai ser bem gostoso. Então, a qualquer momento, tá bom, Jéssica? Não agora, eu vou começar uma contagem de 5 até 0. No 0, eu vou dizer a palavra durma e você vai relaxar, se permitir, fechar os seus olhos e descansar do seu corpo. Muito bem, respira profundamente. Empurrando aqui com bastante força. 5. Seus olhos começam a ficar pesados, cansados. 4. Querendo se fechar. 3. Mais forte. 2. Mais forte. 1. 0. Durma. Relaxe, solte. Bem solto, bem largado. Vá aprofundando, relaxando, descendo as camadas para dentro de si. Respire profundamente. E quanto mais você respira, mais você relaxa. E quanto mais você relaxa, melhor você se sente. E quanto melhor você se sente, Jéssica, mais você vai dando permissão para entrar num relaxamento tão gostoso, tão benéfico. Como é bom relaxar. Como é bom se permitir. Você está em um lugar seguro, com uma pessoa da sua confiança. Então, simplesmente, vá se aprofundando, descendo as camadas mais abaixo do pensamento. E tudo o que fica é apenas o som da minha voz. E quanto mais você ouve o som da minha voz, mais fundo você vai nesse relaxamento, se permitindo, soltando o seu corpo mais e mais. Sinta agora o seu couro cabeludo bem relaxado, muito, muito solto. Sinta a pele do seu rosto,
E relaxe, permita soltar. Vá descendo esse relaxamento gentilmente pela sua garganta, sentindo o seu corpo e permitindo no seu tempo ir relaxando os seus ombros, o seu braço, antebraço e mão. E a sua mão fica bem pesada, bem largada, como um saco de batatas. Muito solto, muito pesado. E esse relaxamento desce para o seu peito, abdômen, quadril. Relaxe suas pernas mais e mais. Joelhos, panturrilha, até mesmo os seus pés. Imagine uma luz da sua cor favorita, envolvendo todos os órgãos do seu corpo, relaxando todos os músculos do seu corpo de uma forma tão prazerosa, tão benéfica, Jéssica, que todas as células do seu corpo sentem agora esse cuidado. Como é maravilhoso dedicar um tempo a você. Como é benéfico estar em contato com você mesma agora, se permitindo. Então agora ela continua me ouvindo, mas ela continua dentro de si, tá bom? Continue aprofundando. E até mesmo posso falar com vocês, que ela já está em transe, né? Eu poderia fazer aqui contagens numéricas para aprofundar mais e mais. Eu poderia usar inúmeros outros recursos de forma mais permissiva, lenta, respeitosa, até que ela fosse realmente chegando num nível de aprofundamento maior. Ela, como eu já conheço, já hipnotizei ela várias vezes, eu sei que ela está se permitindo. E mesmo eu falando aqui com vocês, ela está ouvindo, mas ela está dissociada. E cada minuto que ela permanece nesse estado, ela está se dissociando mais ainda. E mesmo assim, ela continua ouvindo o som da minha voz, né? Só que ela se permite estar relaxando, estar dissociada. Então agora, nesse momento que ela já está nessa condição, eu poderia começar o atendimento dela com a programação neurolinguística. Eu vou utilizar de uma ferramenta aqui, da PNL, para iniciar ali as sugestões, né? Como eu disse, nesse caso dela é algo mais tranquilo. Eu vou dar aqui agora, então, uma sugestão mais geral para ela, mas que eu sei que fará muito bem para ela, tá bom? Tudo bem? Então, vamos lá. Jéssica, eu posso perceber que você está se esforçando muito e que hoje você teve um dia intenso de trabalho. Você deu várias aulas, você exigiu muito do seu corpo e da sua mente no dia de hoje. E você deu o seu melhor. Você é uma ótima profissional. Jéssica, nesse momento, eu te digo que este relaxamento que você se encontra equivale a aproximadamente 4 horas de descanso. De acordo com a minha sugestão, eu afirmo que para o seu organismo agora, esses minutos que você está se permitindo equivalem a aproximadamente 4 horas de sono. E se houver algum cansaço, indisposição, exaustão, eles se vão agora. E você começa a se sentir leve, como se uma descarga de energia, uma recarga de energia começasse a entrar dentro de você, mais e mais. E você começa a se sentir mais disposta. Todas as células do seu corpo sentem que você está olhando para elas e colocando foco e energia de volta para elas. E é incrível como você voltará aqui se sentindo muito bem,
mais energizada, com bom humor, feliz. Dormirá bem e amanhã acordará com o dobro de disposição. Sua noite será tranquila e você ficará muito, muito bem. Se sentindo muito bem, energizada, descansada, como que retorna de um sono profundo e energizante, revigorante. Eu vou contar de 1 até 5 e somente no 5 você voltará se sentindo muito bem. 1, ouvindo o som da minha voz. 2, se sentindo muito bem, descansada, tranquila. 3, movendo seus pés e as suas mãos, preparando-se para voltar. 4 e 5, abrindo seus olhos no seu tempo, despertando. Muito bem, muito obrigada. Tudo bem? Olha lá, carinho, ó. Muito obrigada. Formas de transe dela, que eu vou mostrar pra vocês, ó. Não sei se vai dar pra ver, mas olhem os olhos dela. Quer ver? Ó, abre os olhos. Tá vendo os olhos avermelhados, as mãos geladas, a ponta dos dedos dela tá um gelo. Tá? Então, essas mãos geladas, frias, às vezes suando, olhos avermelhados, são sintomas de quem estava realmente em transe. E ela vai falar agora, eu vou ficar quietinha aqui, vou beber uma água. O que ela sentiu, como é que ela tá bom? Ai, gente. Pode conversar com ela aí um pouquinho. Conta aí pra gente, Jéssica, como que foi essa experiência aí? Essa Rebeca me pega, hein? Porque ela usou um aqui que eu nunca tinha visto, nunca tinha feito, não. Sono Express, tá? Aqui é igual o McDonald's. É 4 horas de sono em 5 minutos. Eu quero esse presente todo dia. Eu pensei antes, né? Eu falei, o que eu vou dar pra Jéssica de presente hoje? Porque eu sei que ela tá muito cansada, gente. Ela se dispôs a estar aqui nesse horário comigo. E ela tá acabada de sono, de cansaço, de exaustão. Então eu falei, é isso que eu vou dar pra ela, não tem outra coisa. Olha, pensei que difícil explicar, viu? Explique. Porque esse foi diferente, hein? Foi diferente. Bem gostoso. Entrei ali, eu tô até meio grog ainda. Entrei ali, né, no estágio hipnótico e no relaxamento realmente bem profundo. Fui sentindo todo o meu corpo desligando, couro cabeludo, garganta chegou, né? Vai desligando, foi desligando os braços, as pernas, tudo bem. Quando ela entrou na parte, eu ouvia no fundo você falando com eles. Ficou meio longe, assim, mas né? Ficava longe, sabe? Aquela hora que eu fui conversar com você. Que eu ouvia que não era comigo, mas eu ouvi o som da sua voz, mas você ficou distante, algo longe de mim. Magia mesmo. Uma magia, parecia que eu tava lá dando uma flutuada lá, me permiti, né? E fui deixando ir. E escutei a voz lá de longe. Quando entrou na parte do presente hipnótico ali, né? Foi muito interessante, porque quando você falou, né? Essa questão do cansaço, do coisa, eu já fui sentindo os meus olhos enchendo, foi diferente. Foi enchendo. Diferente. Diferente. Foi ao vivo pela primeira vez. Quem sabe faz ao vivo, isso aqui é programa do Faustão. Aí foi enchendo assim, e aí ela falou 4 horas, quando falou ali do descanso de 4 horas, você tá renovado. Gente, uma onda assim muito grande entrou no meu corpo, muito grande, porque tinha uma luz branca que estava dentro dos meus órgãos já, naquela parte, né? E aí uma onda muito grande de um quentinho, sabe? Eu senti aqui dentro bem quentinho, aconchegante, fez... Relaxou. Como explicar, né? Como explicar uma coisa dessa?
E vocês podem ver que é verdade, né? Porque chega assim, é muito natural a forma como nós estamos falando, não, as palavras dela são muito verdadeiras, né? Tudo é muito real. E eu nunca tinha feito assim, né? Foi uma sensação diferente, realmente. Por isso que eu falei, é difícil explicar, porque é algo que veio mesmo, cuidando, dando uma sensação tipo de aconchego, sabe? Depois se expandiu pelo corpo. Acho que isso que eu quis dizer. Como se tivesse expandido por todo o meu corpo e realmente me sentido relaxada e descansada. E energizada, né? Parece. Energizada. E aquela luz branca expandiu. E tô muito renovada. Agora, a hora que ela tava ali, todo dia isso aí. a hora que ela tava te induzindo, eu tava aqui quase entrando junto, né? Falei, ai meu Deus. Grace, não vai não, Grace. Eu pensando, Grace, não vai não, Grace. É com ela, né? Pro pessoal. Eu tava aqui, ó, que delícia, eu queria estar entrando junto. Tava aqui. Delícia, gente, que coisa boa. Muito muito bom. diferente. Muito Olha, vamos diferente, ver se muito tem legal. perguntas aí do pessoal, tô vendo o pessoal interagindo, né? Ó, a Angel Hair, se quero, a Aline falou, vou precisar todos os dias. A Angel falou, nossa, um descanso, esse descanso será ótimo. Se tem alguma pergunta, pessoal, quem quiser deixar uma perguntinha aí. Uma dúvida, aproveita agora. Ó, é possível fazer de forma coletiva? Sim, eu faço. Sim. Eu tenho um grupo aqui toda quinta-feira, tá? Toda quinta-feira, às 19 horas, aqui presencialmente, na cidade de Astorga, o meu grupo presencial. E em grupo, eu digo que é ainda mais intenso, né? Porque em grupo, como eu disse, eu tenho técnicas, já tenho uma experiência, já tô há 1 ano fazendo consecutivamente toda semana em grupo, então já tenho a pegada do grupo, que é algo mais profundo, mais cuidadoso, que tem metas, assim, cada dia um objetivo. É transformador. Eu até estou postando aqui no meu perfil. Sigam o perfil da hipnoterapia e meditação, que se deu aqui em algum lugar, porque eu estou postando depoimentos das pessoas do grupo. Então, no coletivo, e eu já fiz assim, em empresas, funcionários. Imagina chegar com os funcionários de uma empresa que estão exaustos, cansados, tirar um momento ali no meio do intervalo para esse descanso com aquela. Isso aí tinha que ter pós-almoço, né? Toda empresa pós-almoço. E agora você produzirá em dobro. Se os donos das empresas soubessem, daria de presente para as pessoas, né? Você voltará com muita vontade de bater a meta. Agora eu vou lá dormir, eu podia dar mais 3 aulas agora. Aí, ó. Então, tá vendo? Cultural, então eu tô tão certo, porque ele já trabalha mais. Viu, gente? Tá vendo? Tá aí, ó, tá vendo? Já tá pronta para começar de novo. Pronto para começar de novo, né? Seria possível fazer de forma coletiva online? Sim, acredito sim. É como um áudio que a pessoa vai se permitindo ouvir e acompanhar, né? É claro que, como eu disse, né? Cada pessoa é um mundo à parte e reage de formas diferentes. Quando nós voltamos do grupo, é até legal colher, assim, como foi para cada um. Então, tem algumas pessoas que relatam, nossa, eu me permiti uma experiência transcendental. E outras pessoas já relatam assim, eu percebi o quanto eu estou com dificuldades de relaxar, de me permitir. Porque vieram muitos pensamentos intrusivos. Por estar trabalhando em grupo, eu tenho ferramentas também para cortar os pensamentos intrusivos. Eu cuido de todas as arestas, porque eu já tenho experiência com diversos perfis e perfis resistentes. Então, eu teria uma outra abordagem em grupo, um pouco mais cuidadosa. Que até é tão cuidadosa que para a pessoa que é direta como a Jéssica, é perigoso ela dormir. Porque ela já está preparada esperando os outros que ainda não estão, né? Mas é assim mesmo. Daí quem já mais se aprofunda que vai embora. E quem precisa desse olhar mais cuidadoso também toma esses cuidados, né? Por isso, se a gente for fazer uma demonstração aqui, eu faria mais devagar. Eu pegaria ali 20 minutos,
minutos, não faria tão rapidinho assim, porque eu não sei quem tá do outro lado, né? Então tem que ser um pouquinho mais cuidadoso, permissivo e devagar no tempo das pessoas, cuidando desses pensamentos intrusivos que aparecem e tudo mais. A Aline falou, se a pessoa tiver dificuldade em se permitir entrar em hipnose, tem técnicas que ajudam. Né? Então foi isso que você acabou de falar, né? Que você sabe as técnicas. Justamente por eu ser uma pessoa que me considerava uma pessoa difícil de entrar. Então eu sei o que é uma mente cheia de pensamentos intrusivos, uma mente que pensa que só funciona com os outros, comigo não. Eu tava Isso não eu me achei que não pega, isso é funcionava professora. comigo, Eu não. tinha todos esses pensamentos. E eu fui aos poucos, comigo mesma, me autocorrigindo, permitindo, experienciando. E depois de muito treinar em mim, hoje me considero uma pessoa que entro fácil. E foi, na verdade, uma trajetória. E essa trajetória também me trouxe a experiência de lidar com outras pessoas também resistentes. Então, eu digo isso com tranquilidade hoje aqui, seja em grupo ou em atendimento individual, não teve nenhuma pessoa que passou e disse que não conseguiu entrar em transe comigo. Porque eu vou dar um jeito dela conseguir. Claro, em níveis diferentes. Uns vão sair do corpo, literalmente, flutuar, experienciar coisas assim até sobrenaturais. Na verdade, o poder da mente é mais ilimitado do que a gente imagina. Mas outras pessoas vão se permitir o quê? Um grau de relaxamento muito grande, maior do que está acostumado. E isso já é o bastante para uma experiência diferenciada, bem interessante de autoconhecimento. Nossa, no começo, quando, na minha primeira vez, né, minha experiência, eu falei, ixi, acho que não vai dar certo, não vou conseguir, não vai entrar, não vou conseguir. E ela, calma, você vai entrar sim, vai dar certo, calma, relaxa, vamos indo, eu já tenho experiência, você pode se sentir segura, vai ficar tudo bem, você vai estar me ouvindo o tempo todo, tal. E aí eu fui deixando, se acalmando, e nisso eu acabei entrando até na regressão. Né? Eu achei que eu ia entrar no mais leve, eu fui para a regressão. E olha para você, eu achava que eu era resistente, então às vezes a gente que acha que é resistente, mas na verdade, às vezes a gente tem ali, né, consegue entrar com facilidade, sim, consegue entrar até no mais profundo, né, que é a regressão, mas também são as crenças limitantes, são as críticas, Medo, né? sabe? Medo, e isso a gente tem que conversar, né? A gente vai conversar tudo Ter antes da rapport, né? Muito sessão. rapport. Então é legal a gente fazendo essas lives que vai preparando o pessoal para entender quem é essa pessoa. Você tem que ter rapport, tem que ter aquela confiança na pessoa que está te conduzindo. Se você confiou, você vai embora. Vai embora. Né? Você confia naquela palavra da pessoa, então você se permite. E quando você se permite, você esvazia o seu copo e experiencia uma condição diferenciada de consciência, né? Um estado diferenciado de consciência. Isso é um aprendizado da sua mente, da sua alma, que ela nunca mais esquece. Isso é legal, isso é um aprendizado de eu sou capaz de coisas que eu nem imaginava. E olha como é bom, né? Depois disso eu comecei também a ouvir mais meu eu interior, né? Depois disso agora eu sempre pergunto para o meu eu interior, para o meu eu sábio, para o meu eu lá no fundo, o que, que realmente eu quero fazer, o que, que realmente eu preciso fazer, quais são minhas reais necessidades, tá? Porque às vezes a gente vive tão no automático, né? Que a gente esquece do nosso eu interior lá dentro, né? Então acho que depois que você começa a olhar mais para dentro, você começa a ver outras coisas também que melhoram, né? Você começa a se ouvir mais, você começa a se enxergar mais, começa a entender o que lá no fundo o que você realmente precisa ser feito, porque não tem ninguém melhor do que o seu eu interior, mais profundo que é o seu bem.
Todas as respostas já estão dentro de nós, basta saber Então, acessar esse conhecimento interior, sabedoria subconsciente, já sabe as respostas das resoluções dos nossos problemas, né? Que nós consideramos como problemas aqui. sim. Mas, olha, eu queria agradecer vocês. Vocês foram incríveis. Amei, amei, amei. Foi muito legal a live hoje. Achei que, assim, deu para o pessoal entender um pouco como funciona, como que é a indução. A gente falou alguns casos legais de sucesso, né? Sim. Que somos nós também, né? Todos nós. Então, todos nós. Eu quero agradecer vocês pela participação, por ter participado hoje da live, pela demonstração. Quero te agradecer, Jéssica, pela disposição, né? Trabalhou o dia inteiro e tá Vocês aqui. que entraram, que participaram, fizeram perguntas, que se interessaram, que ficaram aqui com a gente. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Muito essa live. Compartilha aí com todo mundo. Compartilha com todo mundo. Segue ali o perfil. E olha, seja online, presencial, agende logo a sua sessão, tá bom? Para você também experienciar. Para você prosperar, para você desbloquear, para você evoluir, para você crescer. Agende uma sessão aí com a gente. Estamos aí nós três. Estamos trabalhando com a hipnose, então vocês podem agendar aí com a gente. E não deixem de seguir o perfil ali, ó, da Rebeca e da Jéssica, né? Hipnoterapia _ meditação, tá? E depois eu vou estar compartilhando aí para a galera que não viu ver depois. Vocês compartilhem com os amigos de vocês. Muito obrigada, gente. Obrigada. Um beijo. Obrigada, Rebeca. Beijo, um abraço. Boa noite. Tchau, gente.